Muito bem, boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz e na sua misericórdia. Nós vamos então fazer uma prece inicial e depois discorrer sobre um tema que escolhemos para conversar com todos vocês. Nós vamos então fechar os nossos olhos tranquilos, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecidos pela oportunidade que Ele nos oferece de nos reunirmos em Seu nome, de nos ligarmos em espírito e verdade, intimamente como irmãos, para o grande aprendizado, a fim de que, no decorrer da nossa existência, tornemo-nos criaturas sempre melhores, amigas umas das outras, amorosas umas com as outras. Nós te pedimos, Senhor, que a tua luz, que o teu amor nos envolvam neste momento e nos ofereçam condições de assimilar melhor tudo aquilo que vamos debater, que vamos estudar, a fim de que, no cotidiano, coloquemos em prática os teus ensinamentos na direção de todos aqueles que estiverem à nossa volta. Que sejamos sempre o exemplo da tua manifestação, ainda que com as nossas próprias dificuldades e limitações, possamos nós expressar a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia no contato com todos. Sê conosco nesta noite e que haja paz e luz nos nossos corações, que assim seja. Muito bem, nós vamos ler um pequeno trecho aqui e conversar um pouco a respeito, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Estranha Moral, e nós escolhemos aqui um item, que é o item 4, que diz abandonar pai, mãe e filhos. E está assim em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Em outro momento, nós também vamos verificar que Jesus aborda esse tema com a mesma propriedade, ou o mesmo enunciado, dizendo que aquele que não odiar, aquele que não deixar seu pai, sua mãe, sua casa, sua vida, sua esposa, enfim, aquele que não deixar as pessoas com as quais se envolve, a sua casa, a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. Também diz assim em outro momento. Eu gostaria que nós conversássemos um pouco sobre isso para entendermos o que é que significa essa estranha moral neste item específico a respeito de abandonar pai, abandonar mãe, abandonar irmãos, a casa, a própria vida, para ser discípulo de Jesus. Então, essa afirmação é muito interessante, uma vez que tem um significado profundamente psicológico. Quando nós vamos verificar essa questão de abandonar o lar, e é esse o aspecto que eu gostaria de abordar hoje, abandonar o lar
abandonar os pais, abandonar a casa, a vida. Nós podemos entender isso numa palavra apenas, que pode ser traduzida como autonomia espiritual. O que é a autonomia espiritual? A autonomia espiritual podemos definir como a capacidade do espírito, a capacidade do indivíduo de se libertar de algumas amarras sobre as quais ele se baseia para viver, para se manifestar, para opinar. Essas amarras podem vir de dois extremos: o extremo dos instintos e o extremo das tradições. Esses dois extremos representam justamente os componentes em relação aos quais Jesus nos propõe a ruptura, a libertação. Muitas pessoas compreendem um certo absurdo nessa mensagem, entendendo que Jesus poderia estar propondo que nós devêssemos nos liberar da família, ignorar a nossa família, seguir o nosso rumo e esquecê-los, ficar agora completamente distante deles para assumir uma nova vida, o que não é verdade. A verdade é que Jesus propõe, numa visão de parábola, numa visão de alegoria, essa proposta. É preciso compreendê-la no íntimo. A logoterapia de Viktor Frankl tem uma proposta muito curiosa a respeito disso. E eu quero examinar essa passagem justamente no enunciado logoterapêutico, para que possamos compreender melhor a menção de Jesus. Viktor Frankl, estudando a autonomia espiritual, estudando a liberdade do indivíduo em meio ao mundo em que ele se encontra, ele afirma que o indivíduo só pode ser livre quando responsável, isto é, quando ele atua na vida respondendo aos estímulos que lhe chegam, dessa forma configurando o seu destino da melhor maneira possível. Ele então atua na vida livremente, entretanto, responsabilizando-se pelo seu caminhar, assumindo a vida com um caráter responsável, com um caráter de lucidez. Sendo assim, para que possamos ter autonomia, é necessário nos libertarmos de determinados grilhões ou determinadas amarras. Quais são estas amarras para podermos nos libertar e seguir com Jesus? Primeiro, Viktor Frankl propõe que uma das amarras representam os instintos. Ora, os instintos nos dizem o que temos que fazer. Existem pessoas que vivem com base nos instintos. Se elas querem, simplesmente fazem. Não ponderam, não equacionam, não examinam cuidadosamente aquilo diante do qual se encontram, para dar uma resposta à vida de uma maneira sadia, de uma maneira equilibrada. Simplesmente vão atropelando tudo e todos para conseguir aquilo que querem. Dessa forma, se baseiam no instinto de sobrevivência. Muitas pessoas vivem nesse padrão de sobrevivência. Muitas pessoas vivem em um nível de sobrevivência muito intenso. As pessoas olham para as demais e acreditam que elas são, por vezes, muros ou barreiras para as suas conquistas e passam por cima, atropelando todos os desejos alheios, as vontades das pessoas, os interesses dos outros, não medindo esforços para atingir seus próprios interesses.
Essas pessoas vivem com base nos instintos. Elas têm o que fazer, então vão e fazem. Por exemplo, uma pessoa está com fome e ali está um certo prato de frutas. Ela não pergunta se há outras pessoas com fome. Ela não quer saber se algumas pessoas necessitam daquele alimento. Ela se levanta, dirige-se até ali, come, satisfaz-se e vai embora. Ela vive com base nos instintos. Esse nível de vida é um nível imaturo, não é um nível de maturidade ou de autonomia espiritual. É necessário, portanto, em um determinado momento, pensar em outros elementos factíveis naquele momento, pensar nas outras pessoas, ponderar a respeito daquela atividade, pensar melhor sobre aquilo que se está fazendo, para que não se magoe, para que não se fira a ninguém em outros territórios, em outros ambientes. Então, essa autonomia espiritual implica na maturidade de saber discernir e ponderar, banindo definitivamente os instintos. De outro lado, estão as tradições, aquelas tradições familiares habituais, aquilo que aprendemos da nossa ascendência. E há muitas pessoas que vivem com base em tradições, com base naquilo que conhecem, naquilo que sabem, e não inovam, não crescem, não ousam na direção de novas experiências, de novos desenvolvimentos, vivem com bases naqueles dogmas que aprenderam. Na época de Jesus, os judeus viviam com base na lei de Moisés, naquelas tradições. Então era uma vida muito cômoda, porque bastava seguir as tradições multisseculares que aprenderam. Consequentemente, vivendo com base em rituais, vivendo com base em tradições arcaicas, longínquas, essas bases em que viviam tornavam aquelas pessoas em uma vida cômoda, seguindo em uma vida muito comum, relativamente tranquila, bastando seguir algumas tradições. Jesus chega e diz que as criaturas, se querem atingir autonomia ou maturidade espiritual, precisam fazer duas coisas fundamentais. Primeiro, eliminar os instintos, não se basear em instintos para viver. Comer, beber, dormir, fazer sexo, enfim, viver com base no atendimento das necessidades individuais mais primárias. Não é mais do ser humano viver assim, diz Jesus na sua interpretação. De outro lado, ele propõe que as criaturas não busquem mais viver com base em tradições, como muitos hoje ainda vivem, na dependência familiar, à mercê dos pais, perguntando para as pessoas importantes da sua vida tudo o que precisam fazer, rogando, pedindo, implorando o tempo inteiro o apoio, a comiseração, o cuidado de figuras importantes, sem que se tome uma iniciativa realmente perante a própria vida. Isso é viver com base em tradições. Muitas pessoas vivem assim. Nós costumeiramente dizemos assim: não, fulano vive às custas da família, por exemplo. Frequentemente, quando isso acontece, trata-se de uma pessoa que tem o componente da imaturidade psicológica, ou podemos dizer também imaturidade espiritual. Há um medo de avançar na vida, de assumir responsabilidade, como eu disse no começo, perante a vida.
E dessa forma, tudo perguntam, tudo pedem, tudo imploram para que os outros façam, para que os outros decidam por ele, porque assim ele permanece vivendo com base em tradições. É isso que Jesus quis dizer com abandonar o pai, abandonar a mãe, abandonar a própria vida, abandonar a própria casa. Por que abandonar a vida? Abandonar aquele padrão de vida costumeiro, instintivo, aquele padrão de vida repetitivo, fazendo somente aquilo que se sabe, com base no elemento instintual ou com base em tradições, naquela vida onde os outros escolhem por nós, os outros decidem o que devemos fazer, há sempre uma pessoa para dizer: faça isso, ou faça aquilo, haja desse modo, ou mude para tal decisão, e assim nos sentimos seguros, porque na imaturidade psicológica há uma grande vulnerabilidade em assumir as condições da própria existência, de tomar decisões, de errar, levantar, reconhecer o próprio engano, aprender com ele e prosseguir. Essas experiências em quem vive na base das tradições não acontece, porque sempre tem alguém para protegê-lo, sempre tem alguém para fazer o serviço por ele. Dessa forma, ele não cresce, ele não se desenvolve, esse indivíduo que precisa amadurecer. É essa a proposta de Jesus. Todo aquele que não abandonar o seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua casa e sua vida, não pode ser meu discípulo. Dessa maneira, a mensagem é clara. Você, diz ele, precisa aprender a tomar suas próprias decisões, fazer as suas próprias escolhas, não temer ousar na vida, arriscar no bom sentido, na direção daquilo que você quer alcançar. Arrisque, lute, trabalhe, produza por você mesmo, deixando um pouco as bengalas psicológicas que você possui. A figura paterna, a figura materna, a proteção do lar. Então, todo aquele que não sai do seu ambiente para lidar com outras pessoas, com estranhos, com o ambiente de trabalho, com as decisões próprias, com as conquistas pessoais, aquele que não faz isso vive com base em instintos e tradições e permanece em um nível profundo de imaturidade psicológica. Há uma passagem muito curiosa que foi a primeira manifestação de Jesus no campo dos fenômenos paranormais de que era portador. É um episódio que ocorre aproximadamente no ano 29 da era cristã. Jesus ainda não havia iniciado propriamente o seu ministério. Ele estava recrutando os discípulos quando, numa cidade a aproximadamente, digamos, 40 quilômetros, 50 quilômetros de Nazaré, uma cidade chamada Caná, houve então uma grande boda, um casamento muito importante, e Jesus foi convidado para esse casamento. Foram ele, sua mãe, Maria, e alguns discípulos. Durante a festa, acabou o vinho. O vinho terminou, conta a narrativa. E aí então, sua mãe se aproxima dele e diz assim: eles
não tem mais vinho. É curioso isso, porque nós acabamos tendo um pensamento do tipo, ora, qual era a responsabilidade de Jesus pelo vinho da festa ter acabado? Ele era um convidado. A preocupação não era dele, a preocupação era do anfitrião. Era o anfitrião que tinha que dar conta do número de alimentos, de bebidas da festa, a fim de promover a reposição, não Jesus. Então, já começamos a perceber que aí há um fenômeno de parábola, um fenômeno de alegoria nessa apresentação da passagem. Então, sua mãe diz: o vinho acabou. E a resposta de Jesus é muito curiosa para esse momento. Ele diz: mulher, que queres de mim? Sabes que ainda não é chegada a minha hora. Essa passagem é excepcional, porque logo em seguida que Jesus responde para a mãe: ainda não é chegada a minha hora. Ela olha para os vassalos que ali estavam, os serviçais da festa, e diz para eles: fazei tudo o que ele vos disser. E sai de cena. E aí ocorre naturalmente a manifestação, conforme está descrito, a transformação de água em vinho, que não é o importante aqui da nossa explanação. O mais importante é conceber o diálogo entre mãe e filho, porque tem tudo a ver com a proposta posterior do Cristo, aquele que não deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua casa e sua vida, não pode ser meu discípulo. Então, nesse momento, veja que interessante, é o momento em que a própria mãe diz ao filho: aparta-te de mim para seguir tua própria vida. Agora estás à tua própria sorte. Pelo teu crescimento pessoal, pelo teu desenvolvimento, pela tua manifestação ao mundo, estás sozinho. Nem eu mesma posso ajudar-te diretamente. O trabalho é teu, a vida é tu que possuis, porque ela é tua. É o momento em que a própria mãe libera o filho para realizar a grande tarefa de apresentar ao mundo a boa notícia, a boa nova. Ela diz: eles não têm mais vinho. Que mensagem seria essa? Ela quis dizer: eles estão completamente desorientados. O mundo está em solidão. O mundo agora precisa de ti. Não há vinho. O que é o vinho? O vinho é uma bebida que é muito velha, maturada, muito tempo guardada, para depois então ser apresentada com um grande sabor. Não foi assim a vinda do Cristo. Ele veio depois de estar ali, relativamente à distância, comandando todas as transformações do mundo que ele mesmo desenvolveu, que ele mesmo arquitetou, que ele mesmo organizou. Ali à distância, junto com os seus prepostos, ele atendia às nuances mais peculiares do desenvolvimento do nosso planeta, desde o início do desenvolvimento do princípio inteligente do universo, até as gradações evolutivas para surgir a grande humanidade, a grande inteligência humana, que passaria então a desenvolver-se por si mesma na sua individualidade, que é o ser humano. Jesus esteve em todos esses períodos organizando o desenvolvimento planetário, como se estivesse ali
guardado para no futuro apresentar-se a nós com imenso sabor, o sabor da boa notícia, da boa nova do Evangelho. Então ela diz: eles não têm mais vinho. Essas criaturas, quis ela dizer, estão completamente desorganizadas, solitárias, como crianças perdidas em meio a esta trajetória toda. Precisam agora de ti. Ele, então, um jovem ainda, para aquela época, era um homem jovem, que estava agora gradativamente se preparando para apartar-se do lar. Ele dentro de si, com aquela inquietação ainda jovem, disse: mulher, que estás dizendo? Talvez ainda não seja o momento, talvez ainda eu precise de ti, do teu amparo, do teu amor, da tua presença, do teu colo. Mas ela, firme e sábia como era, imediatamente voltou-se para os vassalos e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Não é essa a mensagem na nossa direção? Que nós devemos fazer tudo o que ele nos disser? Que sigamos o seu evangelho com toda a coragem, com todo o dinamismo, com toda a boa vontade? Será que não é isso que a vida nos pede em profundidade? Que sigamos o Cristo? Foi isso que ela disse. E aí, o que acontece? A água repentinamente ali, naquelas talhas, transforma-se em um vinho caro, em um vinho raro. Portanto, mostrando no simbolismo dessa passagem o grande momento de maturidade espiritual no Jesus humano, onde ele deixa a mãe, aparta-se do lar. Ali em Caná é a despedida entre os dois, mãe e filho, quando ela mesma diz a ele: eu te libero para que sigas sozinho, empreendendo no mundo todo o teu ministério. E ali não se ouve mais falar sobre ela, exceto em um outro momento muito interessante, mas que não é tópico de hoje, em que uma pessoa diz a ele repentinamente, enquanto ele dialogava com os discípulos e outros que ali estavam: tua mãe e teus irmãos estão querendo falar contigo aí fora. E ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus? Foi o único momento posterior que se ouviu falar daquela mulher. Ela, na sua sabedoria e na sua condição de mãe suprema, soube apagar-se para que ele se apresentasse como expoente no mundo, trazendo o seu evangelho. Foi um momento de ruptura, de separação do lar, da própria vida que ele levava, dos irmãos, do pai, da mãe. Foi o momento de Caná. Caná, que é o primeiro momento de manifestação de Jesus, traduz exatamente o que ele veio nos ensinar. Se nós não abandonarmos os nossos instintos, a vida comezinha que levamos, aquelas tradições comuns a que estamos habituados, se não nos libertarmos disso para tomarmos nossas próprias decisões, fazermos nossas próprias escolhas, aprendermos a tombar nos erros e levantarmos para os acertos, se não fizermos isto em solidão, somente por nós e conosco, não podemos nos desenvolver, não podemos seguir Jesus, não podemos ser seus discípulos, agir
como ele. Então, a mensagem que fica é: só pode crescer, só pode evoluir, só pode renascer aquele que aprende a viver de modo solitário dentro das próprias decisões, dentro das próprias conquistas, assumindo responsabilidade ante os seus erros e, ao mesmo tempo, recolhendo-os como lições importantes, a fim de que novos acertos surjam com esse aprendizado. É preciso rasgar os pés, ferir as mãos, para poder se desenvolver na direção de Jesus. Foi isso que ele quis dizer com abandonar pai e mãe. Não significa ignorá-los, desprezá-los, esquecê-los de forma alguma. Pelo contrário, devemos sempre estar próximo deles, devemos sempre estar unidos a eles, amar os nossos pais, amar os nossos irmãos, amar nosso lar, abençoar a nossa casa. Entretanto, é também necessário compreender que, se não experimentarmos em solidão as nossas decisões, escolhas, as nossas propostas e propósitos de vida, se não assumirmos isso, tomando com base em nós essas escolhas, não podemos evoluir. É necessário, portanto, crescer em algum ponto da existência em profunda solidão com aquilo que consideramos melhor para nós. E com base nisso, certamente, caindo e levantando, crescemos para Deus com Jesus. Então, que nós possamos, juntos, com base nesta lição, a cada dia, ter a coragem de enfrentar o cotidiano com base naquilo que escolhemos, naquilo que queremos, fazendo nossas escolhas, tomando decisões e não transferindo para ninguém a responsabilidade em relação aos resultados. Se eles forem bons, opimos, devemos assumi-los. Se eles forem de um fruto ruim, de um equívoco, de um engano, de uma falta de percepção lúcida de nossa parte, assumamos também, levantemos e tomemos um outro rumo na direção de novos propósitos sadios. E assim vamos crescendo na direção de Deus. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar e vamos fazer agora as nossas vibrações. Eu gostaria que me acompanhassem nessas vibrações. Posteriormente, vou verificar aqui a participação dos amigos e amigas que estiveram conosco nesse momento. Então, fechemos os nossos olhos tranquilos, agradecidos a Deus pela oportunidade do seu amparo, da sua luz, da sua bondade na nossa direção. E dessa forma, vibramos por todo o planeta, por todos os povos, nações e territórios, por cada criatura encarnada e desencarnada que habita o nosso planeta. Todos recebam vibrações de paz, de luz e de sustentação. Amorosamente, nós envolvemos o nosso país, todo o nosso povo, o nosso país, os nossos governantes, amparamos a todos em vibrações de luz e de amor, para que recebam nesse momento as bênçãos que vêm de mais alto, clareando suas mentes, suas decisões. Ampara, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares, encarnados e desencarnados, aqueles que se encontram doentes, possivelmente internados nos hospitais, aqueles que se encontram em condição de difícil manejo por meio da doença, do infortúnio, qualquer que seja ele. Envolve, Senhor,
os nossos familiares, em vibrações de saúde, em vibrações de amparo e de sustentação. Envolve aqueles que sofrem, onde quer que estejam, nos hospitais, pronto-socorros, cadeias públicas, creches, asilos, orfanatos, casas de repouso, ruas, vilas e becos. Onde houver uma criatura nesses locais, que possam todos receber, Senhor, vibrações de amor e bondade que vêm de ti. Ampara com muita força, com muita vontade, todos os lares da terra e cada membro familiar, todos aqueles que trabalham pelo bem e pela paz. E com mais intensidade nós te pedimos por todos os que discordam do bem e da paz. Envolve todos os profissionais de saúde, da manutenção, da alimentação, da segurança e de todos os outros setores envolvidos no amparo a esse momento tão crucial, tão difícil pelo qual passamos. Todos aqueles que se expõem corajosamente para ajudar o seu próximo nesse período tão complexo, que todos recebam o teu amparo celeste. Envolve carinhosamente todas as instituições que trabalham pelo bem da humanidade, seja na ciência, na política, na cultura ou na religião. Amorosamente nós te pedimos por todos aqueles que se encontram em maior dificuldade em relação à conexão com as leis divinas e por isso envolvem-se no crime, na violência, na agressividade contra o seu semelhante, em todos aqueles que, completamente confusos, tiram proveito desse momento tão difícil para remover do próximo vantagens que certamente na posteridade se transformarão em resultados tão negativos e dolorosos para essas criaturas. Ampara-os, devolve a eles a lucidez do raciocínio. Envolve amorosamente a nós que aqui estamos, juntos nesse instante, acompanhando uns aos outros nessa vibração. Que a tua luz, que o teu amor, que a tua bondade toque os nossos corações e possamos despertar para a grande necessidade de sermos criaturas responsáveis no mundo, cientes da nossa participação efetiva, com decisões livres, independentes, cada vez mais aprendendo, caindo, levantando, mas crescendo na tua direção. Ajuda-nos a nos apartar dos instintos e das tradições, para que tomemos então a postura única das nossas próprias escolhas na direção do todo o bem que devemos fazer. Paz e luz nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, eu vou passar aqui para verificar a presença dos nossos amigos. Nós temos aqui os nossos companheiros de trabalho do Bezerra de Menezes, sempre presentes. Agradeço a presença de todos. É uma alegria aqui estar de volta. Semana passada, infelizmente, por um problema de saúde na família, não tive a oportunidade de expor o nosso tema ao vivo, mas já estamos de volta para continuar com a nossa tarefa.
Nós temos aqui um comentário da Ermândia Rosa, que está em Brasília, Distrito Federal, e é a primeira vez aqui. Saudações, um abraço, Ermândia, seja bem-vinda aqui conosco, viu? Muito bem. O Remo Batista faz um comentário aqui, medo de saber que se é responsável, é verdade, e tem razão, é um grande temor. O próprio mestre, nesse momento, não que ele tivesse propriamente um temor, ele sabia para que se destinava, mas no momento de se apartar da sua família, da sua mãe, que ele tanto amava, ele ficou não propriamente inseguro, mas com aquele estado natural de receio, dizendo: mulher, ainda não é chegada a minha hora, como quem quis dizer: mãe, deixa-me ficar um pouco mais contigo. Até ele experimentou esse momento. É sublime perceber isso. Então, de fato, é um receio para todos nós saber que somos responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas, né? Muito bem, vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Eu agradeço a presença de todos, vários mandando aqui boa noite, o agradecimento. Eu creio que chegamos aqui e agradeço, chegamos ao final, agradeço a presença de todos. Semana que vem estaremos aqui com mais um tema. Eu espero que tenha sido útil para nós estudarmos um pouquinho, aprendermos um pouco mais juntos, porque eu também naturalmente leio, estudo, aprendo junto com vocês, né? Para mim também é um grande aprendizado. Então, é muito gratificante estar aqui com todos. E amanhã eu gostaria que, se fosse possível, participassem conosco de um tema muito interessante que vamos fazer na página do Centro Luz do Evangelho. Está aí na nossa publicação, aí na nossa página aqui do Facebook, o nosso tema de amanhã a respeito do o sentido da finitude e o significado da morte, o valor. A morte, será que tem um valor? Será que tem uma razão de ser? Veremos que sim. Amanhã, no nosso tema, o sentido da morte e o significado da finitude da vida física. Por que isso acontece? Será que tem alguma razão de ser? Nós vamos estudar isso amanhã às 20 horas. Quem puder participar conosco será muito bem-vindo. Foi um convite que nos fizeram do Centro Espírita Luz do Evangelho e nós aceitamos com muito prazer. Então, muita paz a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Muita paz.